Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal R Sousa Aquários. O meu nome é Renato Sousa e eu espero que esteja tudo bem convosco. Se não estiver, como sempre, que melhore o quanto antes. Pois é, 40 litros da direita foi desmontado. Aquele aquário já não estava como eu queria, já não estava a dar gozo. Retirei daqui os camarões, retirei daqui os tanicas, coloquei no aquário 200 litros. Ainda consegui reproduzir pelo meio um bocadinho acidentalmente, acho que só safou um ou dois. De resto, vou fazer um aquário simples para criar, e até podemos criar por lucro, criar para vender, criar para ter. Eu acho que fica muito bonito um aquário com vivíparos. Vocês sabem que eu tenho uma panca por endlers. Já chegaram, já tenho os endlers que vou colocar aqui. Entretanto, a linhagem que eu queria, e vou criar um aquário para manter endlers e camarões juntos. Os camarões, vou colocar aqui os Paint and Red, preciso de um espaço maior. O cubo de 30 litros, como vocês viram num vídeo anterior, tem lá um menino que não gosta muito de camarões, o meu puffer, e entretanto quero ter mais espaço, tem ali montes de Paint and Red, quero expandir a colónia. Às vezes os amigos pedem-me e eu num aquário pequenino de 17 litros estou a reduzir a colónia, mais cedo ou mais tarde vou ter chatices. Portanto, uma pessoa só se deve começar a desfazer, vender, arranjar aos amigos alguns camarões se tiver uma colónia relativamente grande e já começa a incomodar. Portanto, naquele aquário eu podia tirar 10 ou 20, mas se tiver uma procura de 50, reduzo bastante a colónia e às vezes temos chatices quando mexemos muito numa colónia de camarões. Eu não quero isso, também não estou com vontade nenhuma de começar a vender à maluca, portanto, caso haja necessidade, também quero ter aqui uma colónia, quero ter mais espaço para os desenvolver, ver outras características deles. E os endlers também quero, já tenho aqui a linhagem, já vos vou mostrar tudo. Este aquário vai ser muito simples, eu era para o plantar, mas mudei de ideias, que era um aquário mesmo simples. Mandei vir uma areia que eu queria muito testar e vou colocar nessa areia e as 3 composições rochosas que eu já aqui tinha. Portanto, a composição rochosa com a Dragonstone e as Bucephalandas e algumas Anúbias, a Bobitis e, em princípio, ia colocar também aquela árvorezinha que eu tinha de Muscopélia e não coloco mais plantas, ou se colocar é flutuantes, ou posso pôr um bocadinho de Elódia para ser uma planta de crescimento rápido, dá sempre jeito, sobretudo quando estamos a iniciar um aquário. Já vamos ver. Quando começar a montar, já decido e depois mostro-vos como é que ficou. Mais uma montagem, não vale a pena acompanhar passo a passo. A areia que vou usar é esta. JBL Zanzibar Dark. Portanto, é muito semelhante à River que eu aqui tenho, mas será uma areia mais escura. Relativamente ao filtro, podem ver aqui atrás, limpei, lavei com lexívia, esterilizei o filtro. As cerâmicas filtrantes eu coloquei no filtro do aquário da esquerda, portanto, o filtro foi completamente limpo, mas foi só por uma questão de limpeza. Se houvesse algum tipo de bactéria alojada nas matérias filtrantes, fica lá na mesma, portanto foi mesmo para deixar limpinho, para ficar a funcionar perfeitamente bem. Como o filtro está ciclado, ou seja, as cerâmicas estão cicladas, o aquário ficará ciclado automaticamente, mas eu vou sempre deixá-lo a funcionar 3 ou 4 dias antes de colocar os endlers. Dito isto, também comprei umas pebbles, umas rochas, umas pedras mais escuras, não dá para ver muito bem, mas depois já vamos ver no aquário. E agora eu vou trabalhar e quando vier vou montar este aquário e mostrar-vos o quanto antes. Portanto, para vocês uns segundinhos, para mim algumas horas, já vamos ver como é que ficou. Temos aqui então a montagem feita. Pois é, pessoal, já está há 16 horas com o filtro a funcionar apenas com lã filtrante. Está claríssimo. A água ficou cristalina, perfeita. Então, esta é suposto ser uma montagem simples, mas uma pessoa também ganha vícios ao longo dos anos e parece que o simples agora já custa a sair. Eu não tive grandes preocupações com situações de aquascaping, apenas situações práticas, mas há coisas que ficam em nós e é impossível, já não consigo resistir. Eu não consigo pôr uma Dragonstone conforme à maluca no aquário, tenho de pôr enviosada na direção dos cantos, etc. Há pequenos pormenores que eu não consigo colocar aqui as rochas de cor do substrato para dar uma ideia de pormenor, embora estou a usar rochas diferentes, mas estas como são da cor do substrato não ficam nada mal. Nível de plantas, então mantive Bobitis, uma Bucephalander mais rara, Fetch Java, Anúbia, Bucephalander com fartura, que esta cresceu aqui lindamente nesta rocha, e a minha composição de Muscopélia num tronco também com os Fetch Java à mistura. Retirei algum Muscopélia, cortei ali um bocadinho de Bobitis e tal, mas continuo com o aquário super plantado. Tive a sorte de já ter isto à mão, portanto não precisei de comprar, mas sei que muitos de vocês não conseguem ter estas plantas todas, sim de repente. Estas plantas são todas elas plantas de crescimento lento, portanto deveria entretanto de colocar aqui alguma coisa de crescimento mais rápido, ou até talvez umas flutuantes,
vou tratar disso nos próximos tempos. Para já também tenho 7 handlers adultos para colocar aqui, não é o fim do mundo. Primeiro que tudo, vou colocar o filtro a funcionar então com as cerâmicas filtrantes e com as esponjas. Depois, as primeiras criaturas que vou colocar aqui vão ser ostracodes e Daphnia com fartura, e os camarões. Vou colocar aqui, começar a selecionar Paint and Red para aqui e tentar aguentar os handlers pelo menos mais 2 dias. Um deles estão na caixa então de quarentena, ou se calhar hoje é quarta-feira, talvez esperar até sábado, domingo para os colocar aqui, logo se vê. A nível das laterais, e o que é que eu andei aqui a fazer, vou-vos mostrar um bocadinho mais de perto. Portanto, para criar camarões com guppies, handlers, o que é que seja, o que é relativamente importante, às vezes até camarões sozinhos eles gostam. Eu já vos falei nisto anteriormente e esta ideia também não é minha, foi roubada de criadores que percebem isto mais do que eu, mas que é utilizar montes de pedras. Portanto, aqui estamos a ver montes de pedras mesmo atrás do Bolbitis, coloquei Bolbitis e preenchi com pedras, e ali, não sei se vamos conseguir ver com a água a mexer, mas na zona do Muscopélia também acabei por preencher com mais pedras, destas que eu mandei vir então, da cor do substrato. Aqui conseguimos ver por esta perspectiva também. As pedras, como é óbvio, vão ajudar a que quer os camarões, quer os peixes pequeninos se escondam, não sejam predados, e vai dar maior conforto às fêmeas para poderem desovar. Conseguimos ver de vez em quando em alguns fiozinhos de musgo, eu tento tirar, mas já sabe que o musgo, uma vez que entra no aquário, não é fácil. Quer dizer, eu tenho ali Muscopélia, mas eu refiro-me a outros musgos, como o Java, por exemplo, que andar sempre aqui a tirar, já tomou conta deste aquário. Uma outra questão, porque é que eu coloquei o filtro ali mais à esquerda e não centrado no aquário, como por exemplo tenho o do 40 litros da esquerda? A minha ideia é que talvez no futuro eu venha a ter no 40 litros da esquerda uma segunda linhagem de handlers, e eu não quero, como é óbvio, que haja cruzamento entre linhagens diferentes. Se as tampas estiverem fechadas, eu ainda não coloquei as tampas neste, mas vou colocar, eles daqui para aqui não passam. A única hipótese que eles têm de saltar será aqui atrás. Ok, a abertura não é grande e ainda tem estes vidros aqui, mas há sempre alguma hipótese. Havendo aqui a saída da corrente, dá-lhes menos hipótese de saltar, eles não vão ter muito maior dificuldade, e depois também estou à espera que o Muscopélia cresça para ajudar a criar ali mais uma barreira que ajuda a que eles não tenham essa infeliz ideia de me estragar a linhagem, de se misturarem de uma linhagem para a outra. Se for um macho de uma para a outra, nós até o conseguimos ver, uma fêmea é quase impossível de detectar, e mesmo com o macho salto de aquário, se nós não vimos isso rapidamente, ele poderá fecundar algumas fêmeas de outra linhagem e estragou tudo. A minha ideia à partida será essa. Se este aquário, se eu alterar de alguma forma, para já tenho aqui a saída do antigo plenum, não consigo chegar este filtro mais para aquele lado, no entanto vou ter de ver alguma solução. Este espaço aqui realmente é pequenino para os peixes ganharem balanço de um lado para o outro, mas os peixes infelizmente às vezes têm más ideias, como foi o caso da minha Beta, já agora digo-vos, quando eu estava de férias ela saltou do aquário e obviamente morreu. Só foi detectado muito mais tarde, infelizmente aconteceu, a tampa não era muito pesada e ela lá conseguiu ganhar força e saltar. Nunca sequer a tinha visto tentar saltar, mas naquele dia aconteceu. Dito isto, estou a continuar então a trabalhar neste aquário para terminar este vídeo. Quando tiver aqui os meninos, para já, alterar então o filtro, meter as cerâmicas e começar a colocar para aqui criaturas, microfauna, para os handlers sobretudo se alimentarem quando cascarem. E essa microfauna vai sempre ajudar à futura limpeza do aquário, comendo algas, tritos, etc. Ora então, já temos o filtro montado com as cerâmicas e com as esponjas há umas 4 ou 5 horas. Entretanto, vou colocar os primeiros habitantes. Daphnia. Muita Daphnia, não sei se vocês conseguem perceber. Vou tentar focar. A enormidade de Daphnia que aqui está. Mas vamos vê-la entrar para o aquário e ter a certeza que não é pouca. Portanto, estes pontinhos todos, e eu já estou a fazer asneira, estes pontinhos todos são Daphnia, muita Daphnia. Eu consegui alimentar agora um cardume esfomeado de guppies, espadas, plátis, do que é que fosse com esta Daphnia. Já estava a colocar alguma água para fora do aquário, portanto, muita Daphnia, conseguem ver mesmo uma enormidade. A Daphnia é muito boa como até equipa de limpeza e vai se estabelecer neste aquário também para depois, quando os handlers entrarem, terem bastante comida. Vou colocar Paint and Red. Tenho aqui 10, ainda eram do meu cubo de 30 litros, eu tinha ali reservados. Estes 10 eu coloquei metade da água deste aquário, metade da água do sítio onde os tinha, que era, neste momento tenho-os a ocupar o sítio onde o aquário onde tinha a Beta.
e eu vou colocá-los aqui 10. O meu objetivo será colocar aqui no mínimo 60, tendencialmente 80, ou seja, mais ou menos 2 camarões por litro para tentar que a colónia comece da melhor forma, estabeleça-se rapidamente e comecem a reproduzir. Eu tenho muitos no 17 litros, não quero dar um grande avanço ou um grande desbaste àquela colónia, portanto vou tentar tirar juvenis e adultos, não vou tirar de lá 50 adultos. Ainda tenho ali mais uns 4 ou 5 de parte destes que estavam no 30 litros, eu também coloquei alguns para o 17 litros, mas agora vou lá buscar. Se eu vir realmente estou a exagerar, não vou tirar muitos, mas é como eu digo, no mínimo 60, portanto depois destes 10, nos próximos dias e antes de colocar os Endlers, ainda irei colocar mais cerca de 50 camarões para aqui pelo menos. Os primeiros 10 já lá vão, testar as condições da água, certificar que está tudo bem, que eu não fiz nenhuma asneira a montar este aquário e eles ficam espetaculares com esta areia. Vou-vos mostrar mais perto. Que à primeira vista, com esta areia mais escura, realmente estes camarões ficam muito bem. E de certeza que ainda há algas nestas rochas e nas plantas, portanto, nem os camarões nem a Daphnia vão ter grandes problemas com alimentação. Esta Daphnia eu tirei do tanque de 9.000 litros, do tanque de rega, nem sei se será a Daphnia daquela que eu cultivo nas minhas culturas de Daphnia. Esta parece mais pequenina, há muitas espécies de Daphnia e esta possivelmente até apareceu lá sem intervenção da minha parte e será o tipo de Daphnia. Tenho lá muita e não estorba nada a rega e a mim dá-me imenso jeito. Agora, vou apagar a luz, deixar esta malta estabelecer-se tranquilamente e nos próximos dias continuar a carregar aqui de camarões, ver obviamente se está tudo bem, obviamente se não há nenhum perdas, se não há nada. Relativamente à água, coloquei então aqui sais para camarões neocaridina. Os Endlers, como qualquer vivíparo, gostam da água mais dura e nem é o vivíparo que se adapta pior, pelo contrário, as minhas Molly eu acho que até já começam a ter problemas e as primeiras pequeninas que nasceram não me está a agradar para já o aspecto das crias. Eu não sei se elas vão aguentar com uma água como a minha, apesar daquele aquário ter os TDS a 300, normalmente tem sempre acima dos 200. Nestes aqui eu vou tentar manter mais ou menos a 250 com sais para camarões. Lá está, os Endlers não se vão importar nada e os camarões vão ficar todos satisfeitos. Os sais duram imenso tempo, não é um desperdício de sais, pelo contrário, eu já ia a conduzir e a fazer as contas de cabeça. Se uma embalagem pequenina me custar 12 euros, estamos a falar de 1 euro por mês se aquilo durar para um ano. 1 euro por mês, eu estou a colocar em 4 aquários sais para camarões, estamos a falar de 25 cêntimos por mês por aquário. Não acho nada de especial e aquilo dura-me para mais de um ano. Aliás, nunca tive uma caixa de sais para camarões que não se estragasse, que eles não ficassem muito líquidos ou duros como pedra no final. Portanto, não acho nada mau investimento para quem tem nano-aquários como eu, nada de especial. Se me desse para meter no 200 litros, se calhar nem era o fim do mundo. Há caixas um bocadinho maiores que iam durar para imenso tempo, mas os sais é coisa que eu não aconselho a reservar durante muitos anos, porque aquilo começa-se a degradar, ou pelo menos comprar e abrir uma vez, colocar em recipientes diferentes e depois só recipientes mais pequeninos ir abrindo à medida que vamos precisando. Fica a dica. De resto, muita microfauna. Este aquário vai ficar espetacular para os Endlers. Durante os primeiros dias não vou precisar de alimentar e sim, coloquei esta Daphnia toda que vocês veem e eu acho que vai ficar fantástico para eles. Se a Daphnia e os camarões se adaptarem perfeitamente, é sinal que o aquário está bom. Obviamente que quanto mais maturado estiver melhor, mas pronto, como sabem o filtro estava ciclado, as cerâmicas estavam, eu também uso bactérias, tudo tranquilinho. Já ando nisto também há alguns anos e vou colocar aqui 7 animais adultos, para já ainda nenhuma fêmea pariu, ainda hoje estive a confirmar, já que eu trouxe imensa Daphnia e tive-lhes a dar também, e amanhã vai ser comida para os peixes todos, esta Daphniazinha. Dito isto, então para vocês mais uns segundos, para mim uns dias, já cá voltamos pelo menos quando eu vier colocar os Endlers neste aquário. Pois bem pessoal, alguns dias depois, já passaram 5 ou 6 dias desde que eu montei o aquário, já lá coloquei cerca de 50 camarões Paint and Red. Eu sei, é um luxo poder começar uma colónia nova com 50 camarões desta qualidade e ainda quero colocar mais 10. Não tirei já tudo de repente, vou tirando 10, 15 por dia. A meio da próxima semana tiro pelo menos mais 10 de certeza. Vou ver também como é que esta colónia reage, a que está por trás dos Endler e aqui conseguimos dar uma olha dela então mais aproximada então dos nossos Endler Blue Japan Laertel, ou seja, Blue Japan mas com cauda de lira, portanto as caudas vão crescer e vão ficar com a chamada Double Sword, espada em cima e em baixo, conseguimos ver já aqui neste macho.
Os Endlers são 7, 3 machos, 4 fêmeas, portanto um trio e 2 casais. Como são quase 10 adultos, não tive aquela preocupação por mais fêmeas que machos, etc. No caso dos Endlers também as fêmeas são maiores. Há quem diga até que no caso dos Endlers as fêmeas é que são os dominantes. E é isto, vamos começar então esta nova colónia no novo aquário e vamos ver como é que corre acompanhar este novo projeto. Estes Endlers foram-me oferecidos em família. Eu estava numa daquelas fases sem saber muito bem o que fazer e perguntaram porque é que não voltava às origens. Com guppies não, porque os guppies realmente estão bastante chatices, já não têm a resistência que tinham há uns anos atrás, morrem muito, vêm com doenças, etc. Endlers é diferente, comprei um criador nacional, criador particular, compraram, ofereceram, pagaram o transporte e o envio todo, mas claro, eu é que vou tratar aqui desta maltinha e tentar reproduzi-los e propagá-los, para já aproveitá-los, curtir. Eu adoro Endlers, como vocês sabem, e realmente era algo que fazia-me falta dos meus aquários, voltar então a ter aqui uma ou duas linhagenzinhas de Endlers. Para já uma chega perfeitamente, no futuro logo se vê. Dito isto, vamos colocá-los então no novo aquário. Vamos lá então introduzir a malta no aquário, muito tranquilamente. Aqui vão já 4. Ontem estive a medir o pH, o que não é muito normal em mim medir pHs, e este pH está... Bem, o meu medidor, estive a utilizar um pH que vai só a um medidor de pH de gotas que vai dos 6 aos 7.6 e estava acima de 7.6, portanto está entre 7,5 e 8, para mim está ótimo. Para Endlers, vivíparos no geral, eles gostam do pH alcalino e portanto está ótimo, quer este quer o aquário do lado. Portanto, ainda que eu algum dia adquira uma nova linhagem de Endlers ou quiser expandir esta, não preciso de estar preocupado em remontar muito a preceito do aquário do lado, pelo menos a nível de pH. De resto, para já, estamos a ver apenas aqui, são as plantas flutuantes que eu coloquei num desses quadradinhos de alimentação. Vou colocar realmente a alimentação aqui deste lado, mais uma vez para não criar muito frenesim junto ao outro aquário. Volto a imaginar, se eu tiver duas linhagens de Endlers, eu não quero muito frenesim de um lado para o outro, não vou ficar tentados a saltar. Portanto, vou colocar o alimentador aqui deste lado. Para já tenho umas plantas flutuantes, porque eu não tenho ainda muitas, mas queria colocar aqui plantas flutuantes. Estou a ver se lentamente vou fazendo crescer algumas e vou libertando o resto do aquário, porque estas plantas não gostam muito de levar água por cima, e se eu colocar poucas plantas flutuantes de cada vez, tenho a sensação que tenho menos hipótese delas pegarem do que se colocar mais. Como podem ver, camarões pentandurado por todo lado e ficam lindamente com este substrato, com estas pedras mais escuras. Eles espalham-se pelo aquário todo. Quer queiramos, quer não, 50 camarões, nós não podemos dizer que não os vamos ver. Se eu colocasse aqui uma colónia 15 ia ver muito pouco, quando tinha aqui só 20 via só 5 ou 6, tendo aqui 50 nós facilmente vemos mais os camarões. Os Endlers não sei se estão habituados a estar com camarões, creio que não, mas também não será o fim do mundo, ainda por cima são poucos. Os camarões tiveram uns dias para ganhar vantagem, pelo menos a maioria deles, em conhecer cada cantinho do aquário, tal como eu já vos mostrei, com bastante esconderijos, até mesmo para quando os Endlers, as fêmeas, parirem, os pequeninos poderem esconder. Plantas mais fáceis de controlar do que a Lemna Minor, muito mais fáceis. E à medida que isto estiver cheio, eu vou repartindo para o lado, à medida que elas se propaguem, e vou tentar encher a superfície. Portanto, apenas plantas fáceis e plantas flutuantes que ajudam muito a tirar nitratos da água. As outras são de crescimento mais lento, e portanto as flutuantes também deram aqui uma grande ajuda, para além de, claro, como sempre, ajudam quando nascem pequeninos a que eles se escondam. Não é que os Endlers sejam muito tentados a comer os pequeninos, não têm cuidado parental, mas não são tão bravos a comer os pequeninos, não são tão agressivos como a maior parte dos vivíparos e muitas linhagens de guppies e pronto, molis, espadas, platis, etc. Para já é isto, pessoal. Então, regressando um bocadinho às origens, Endlers com camarões, projeto de criação quase pura. Obviamente o aquário terá sempre um aspecto que eu não consigo realmente fazer coisas muito simples, terá um bom aspecto. Eu gosto muito do aspecto deste aquário, estou muito satisfeito com isso. O aquário do lado, apetece-me imenso mexer, alterar ali várias coisas, sobretudo excesso de musgos e alga filamentosa. Para mim o melhor musgo é mesmo o Pellia, mais fácil de controlar e até erradicar.
De resto, pessoal, já sabem, podem partilhar, comentar, sintam-se à vontade. Espero que gostem, já sabem de fazer gosto e, se estiverem interessados, subscrever o canal. Muito obrigado por estarem desse lado. Um grande bem-aja a todos e até já!